Olá, minha gente, paz seja com todos. Este dia, uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, que vem lá do alto do céu, diretamente de Deus, transmitida do céu para o seu coração neste dia. A Bíblia nos relata da missão de Jesus e da missão que foi-lhe imposta para os discípulos. E eu quero falar da Igreja de Cristo, a verdadeira Igreja de Cristo. Aquilo que Jesus realmente pediu para cada mensageiro, para cada missionário, para cada pastor, porta-voz, levar a mensagem dele adiante. Por isso ele preparou os 12, levando instruções, ensinando. Imagine você, 3 anos próximo de Jesus, aprendendo as 24 horas do dia, lado a lado com o mestre, extraindo todos os ensinamentos. É um preparo muito grande. A Bíblia fala que quando Jesus subiu, ele deu esta ordem, deu esta nomeação aos discípulos para ir adiante e prosseguir com essa mensagem. Em nenhum ponto da Bíblia comenta que Jesus estava preocupado com construções de igreja e muito menos instruiu seus discípulos para esta finalidade, mas sim, então, para ganhar as almas, para anunciar o reino dos céus e para fazer a obra missionária. No Mateus capítulo 10, a Bíblia fala dos 12 e a sua missão. No versículo 5 em diante, diz assim: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis na cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno. Hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrastes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Amém? A palavra de Deus, ela é bem clara, o que Jesus instruiu os discípulos a fazer. É importante neste ponto nós analisarmos que quando Jesus deu uma missão, ele deu esta nomeação para os seus discípulos. Eles saíram, cada um para o seu canto, num ministério unido, unicamente no ensinamento de Jesus. Não saíram talvez com uma placa de uma denominação, ou pregando uma certa denominação, ou pregando uma certa placa, mas sim saíram pregando a palavra, o ensinamento
de Jesus. Quando lhes enviou os 12, então lhe ordenou, dizendo, não vão pelo mais fácil, pelo caminho mais fácil. Nem entrei na cidade mais boa, mais próspera, mais que facilita mais, né? Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, a verdadeira igreja, ela vai para o lado mais difícil, nas ruas, nos hospitais, debaixo da ponte, no presídio, nas rodoviárias, nos terminais, nos pontos de ônibus, à noite de madrugada, nos mendigos, né? E assim por diante. Ela vai para o caminho mais fácil. Muitas vezes nós, pregadores, missionários, e a igreja quer tornar o caminho mais fácil. A igreja mais fácil, mais leve, sem fazer nenhum esforço. Indo pregar e dizendo a chegada do reino dos céus. Essa mensagem é a chegada do reino dos céus. Pregar a salvação, o reino dos céus, a vida eterna. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dais. O que quer dizer com isso? O que Jesus quer dizer com isso? Então devemos promover o reino de graça, construir de graça e fazer nosso trabalho de graça. Já falei em certo ponto que não é errado as pessoas terem, né, o seu sustento, viverem da obra, dos seus trabalhos, livros, CDs, DVDs e outros tantos trabalhos. O que Jesus quis dizer com isso é que eles recebem o poder de graça, né? O que foi transmitido de graça para eles. Próprio Pedro, quando Simão quis oferecer dinheiro para também pôr as mãos sobre os enfermos, ele não aceitou isso, que longe de ti, com o teu dinheiro, porque pensas que o poder de Deus é adquirido, né, com dinheiro. Então, dessa forma, Jesus, ele falou esta palavra, que de graça recebestes e de graça dareis. Amém? Então, esta palavra que Jesus quis dizer, né, ide em todas as casas e pregai o evangelho, limpai os leprosos, curai os enfermos, né? Então, esse poder veio de graça, essa transmissão veio de graça, através de Jesus, o ensinamento veio de graça. Então, a verdadeira igreja de Cristo, talvez nós não fizemos 10 ou 20% daquilo que Jesus pediu para nós fazermos. Então, Jesus quer que a sua verdadeira igreja, a verdadeira igreja de Cristo, de Jesus, que começou ali, naquele momento, o próprio Pedro, que foi-lhe dado o poder, as chaves. A Bíblia fala que quando Jesus perguntou a Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, meus cordeiros, minhas ovelhas. Ou seja, da mesma forma, apacenta as almas, apacenta o povo. Perguntou 3 vezes e Pedro se entristeceu. E ali a palavra de Deus fala que, mesmo Pedro tendo negado Jesus 3 vezes, mesmo assim, Jesus não lhe tirou a autoridade ou as chaves desse líder chamado Pedro. Veja como Jesus é bom, veja como Jesus age, né, na vida das pessoas. Da forma do seu coração, ele não age como um homem. Então, a verdadeira igreja de Cristo, não podemos ficar presos. O próprio apóstolo Paulo diz que nós não devemos ser presa, né, de filosofias ou de vãs sutilezas. A verdadeiro evangelho, a verdadeira igreja de Cristo, ela não está presa a homens, ela não fica presa, né? Ela não fica presa
a uma escravidão de uma religião. E Jesus não praticou uma religião, mas sim também os discípulos não praticaram uma religião imposta por homens ou muitas vezes somente pelo material. Enquanto nós perdemos muito tempo, muitas vezes, de construir grandes templos, belos templos, deixamos de treinar pessoas, deixamos de ajudar pessoas, deixamos de evangelizar, deixamos de investir nessa verdade, como Jesus disse, que pregar o reino dos céus. Tudo aqui fica e nós investimos, se empenhamos, se desgastamos, se gastamos em obras, em material, ou muitos servos brigando pelos membros, brigando pelos templos, onde a verdadeira igreja de Cristo, de Jesus, ele se trata de uma convocação e de uma liderança que realmente ame sua palavra, esteja comprometida com a sua palavra e cuide das suas ovelhas e cuide das almas e conduza almas para Cristo. O único foco e objetivo é a salvação e a vida eterna. Então estamos num tempo que deixamos de lado. Quanto caminhamos com Jesus, andamos com Jesus e buscamos o seu reino, Jesus nos acrescenta o necessário, aquilo que precisamos, a cura, a libertação, a alimentação, vestimentas e tudo mais. Mas tudo aqui fica, onde a traça e o ferrugem corrói, mas aonde vamos morar no céu, ali, a Bíblia fala que não há ferrugem, Não há nada ali é o lugar onde o cristão, ali é onde o lugar, onde a igreja de Cristo, quando ele vier buscar os seus, quando Cristo vier buscar a sua igreja, ele não vem buscar o material, mas ele vem buscar as pessoas, nós que somos a sua igreja. Medite nesta palavra, se inscreva no meu canal, para poder estar acompanhando e assistindo, ouvindo as mensagens reveladas por Deus para ser transmitidas ao seu coração. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Olá, minha gente, paz seja com todos. Este dia, uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, que vem lá do alto do céu, diretamente de Deus, transmitida do céu para o seu coração neste dia. A Bíblia nos relata da missão de Jesus e da missão que foi-lhe imposta para os discípulos. E eu quero falar da Igreja de Cristo,